Graças pais amados, passando aqui para gravar nosso último vídeo dessa série, o que você precisa fazer para ser sempre feliz. Semana que vem estaremos trazendo uma nova série para edificar, para abençoar o seu coração. E o tema de hoje é: procura servir a Deus e ao próximo com o melhor das tuas forças. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, reconhecemos a necessidade da ajuda do Teu Santo Espírito para que possamos, Senhor, gravar esse vídeo com unção, com ousadia e com autoridade. Que também, Senhor, as pessoas que vão ouvi-lo, assisti-lo, possam também receber da parte de Deus essa unção, para que a palavra flua em cada coração. Que o Senhor lhes conceda a cada um espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno entendimento da sua palavra, para que eles sejam grandemente edificados, mais uma vez, na presença do nosso Deus. A Ti, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, para iniciar a nossa ministração, eu quero fazer a leitura de uma palavra em Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45, que diz o seguinte: Então se aproximaram deles Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles que está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre seu domínio e sobre os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados, nós vemos aqui uma situação muito interessante, onde Jesus aproveitou uma ocasião para trazer uma revelação, uma informação, um ensino aos seus discípulos. Imagine vocês que dos seus 12 discípulos, 2 deles resolveram fazer um pedido inusitado. Simplesmente eles queriam sentar à direita do Pai, outro à esquerda, lá na glória. Então Jesus questionou eles: será que vocês podem beber o cálice que eu bebo, que seria a crucificação? E eles falaram: claro que podemos. Será que você pode ser batizado com o batismo que eu sou batizado? O batismo do fogo, o batismo da dor, o batismo do sacrifício? E ambos disseram que sim, que poderiam. Jesus falou: bem, apesar de vocês poderem tomar o cálice que eu bebo, tomar o batismo que eu tenho, infelizmente, estar à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim decidir. Veja bem, isso é atribuição do Pai. Ele já reservou esse lugar para alguém que ele sabe quem é, mas não sou eu e não cabe a mim decidir essa parada. Então, os discípulos ficaram indignados com os 10, ficaram indignados com os 2 que queriam preeminência, que queriam ser o primeiro, que queriam ser os mais importantes dos 12. E aí Jesus aproveitou para dar uma baita lição. Ele diz: olha, os que são considerados governadores, autoridades, eles dominam sobre os mais fracos, sobre todos. Mas no reino de Deus não é assim. E aí vem o grande ensino.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande no meio do povo de Deus, esse será o que vos sirva, o servo para servir ao povo. E quem quiser ser o primeiro entre o grupo terá que ser servo de todos. E aí Jesus encerra dando uma baita de uma lição, que é o seguinte: pois o próprio Filho do Homem, ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Queridos e amados irmãos, no reino de Deus, o maior não é qualificado pela aparência, pela sobrenome de família, mas é aquele que serve a todos. Então, servir, e é o tema da nossa aula de hoje, é um privilégio que Deus nos concede para servir aos irmãos e também para servir a Deus. Também, no livro de Mateus, nós temos uma passagem paralela a esta que vale a pena a gente conversar, porque temos outros ensinamentos além desse. Então, aliás, é Lucas. Lucas 22, de 24 a 27, diz assim: suscitaram também entre si uma discussão para saber qual deles parecia ser o maior. Então, os discípulos eles estavam sempre discutindo, sempre conversando, sempre querendo ser um maior do que outro. Ei, para com isso. O reino de Deus você não tem que se preocupar em ser o maior. Quer ser o maior? Então você tem que ser aquele que serve a todos. Então você quer ser grande? Se torne pequeno. E aí o Senhor diz, os povos, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois, qual é o maior? E aí vem essa pergunta que eu quero colocar para você. Quem é o maior? Quem está à mesa ou o que serve? Porventura não é quem está à mesa? No meio de vós, eu sou como o que serve. É lógico que o que serve, digamos, o garçom, é menor do que o chefe, do que o patrão que está na mesa para ser servido. Mas Jesus, mais uma vez, inverte os papéis, dizendo que no reino de Deus isso não funciona dessa forma. Então ele fala mais uma vez que o maior não é o que está sentado à mesa, mas o maior é o que serve. E aí ele se coloca nessa posição, porque Jesus, que merecia toda a honra, toda a glória e todo louvor, ele abdicou desses predicados para se tornar o garçom da sua equipe, o garçom da humanidade, aquele que veio preocupado em servir as pessoas e não ser servido. Veja, em Malaquias 3, 13 a 18, tem também um ensinamento muito interessante que diz assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, o que aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como o homem poupa ao filho que o serve.
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O ser humano, amados, ele é muito imediatista. Ele está sempre preocupado com a vida dos outros. Ele está sempre preocupado porque os ímpios prosperam, porque os ímpios vão bem em tudo. E nós que somos cristãos, que servimos a Deus, que abrimos mão de tantas coisas para seguir a orientação de Jesus, lamentamos que no fim das contas, aqueles que fizeram as coisas erradas é que vão se dar bem. Mas esse texto, amado, nos traz uma grande advertência. Olha só o que Jesus consegue falar para nós. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Não é, não. Servir a Deus é glorioso, tem recompensa, é algo extraordinário. Agora, você não tem que contemplar a recompensa imediatamente. Olha o que ele diz aqui. Que aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, e aí vem o olho comprido, vem a incompreensão do cristão com relação a outras pessoas, pois nós os reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Amado, não é assim não. O reino de Deus é um reino de semeadura. Tudo aquilo que o ser humano, seja crente ou não crente, semear na sua trajetória, ele vai colher esses frutos. Então esses caras que desobedeceram a Deus, que fizeram barbaridades, não vão ficar de liso. Eles vão ser severamente punidos porque Deus é fiel. Então vale a pena eu e você seguirmos a Deus, servirmos no reino, fazer a vontade do Senhor, porque isso é agradável ao Senhor. Então ele diz aqui que aqueles que temiam ao Senhor falavam uns para os outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial, gente, olha que coisa extraordinária. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, olha o detalhe, particular tesouro naquele dia que preparei, o dia do Senhor, o dia que Deus vai vir para julgar o mundo e condená-lo aqueles que não seguiram ao Senhor. Então vereis outra vez. Ele diz que vai poupar os seus. Poupá-los-ei, como o homem poupa seu filho que o servem. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Querido, eu quero enfatizar essa questão do servir a Deus. E nós vamos ver alguns desdobramentos desse tema para melhor esclarecer isso na sua vida. Então, mesmo que aparentemente você não veja vantagem alguma em obedecer, em servir, em fazer a vontade do Senhor, mas ele diz que naquele dia, lá na frente, não é hoje, eu vou poupar esses amados que seguem ao Senhor e vou realmente penalizar aqueles que aprontaram, que bagunçaram e acharam que ia ficar por isso. Não vai, querido. Vai haver o dia da prestação de contas e ali você não tem desculpa, porque tudo que eu e você fizemos está registrado nos livros de Deus. Não há como escapar, não há como justificar, não há como querer se livrar das responsabilidades. Então, ele diz claramente. Então você vai ver mais uma vez a diferença entre os que servem a Deus e entre os que não servem. Meu amado, vamos fazer parte do time que serve a Deus. Vamos continuar firme, vamos continuar obedecendo. Não interessa se o seu amigo, se o seu vizinho acha que ele está com tudo porque ele faz o que ele quer, vai para onde ele quer. Não. Lá no fim as coisas vão ficar difíceis. Então é bom que você já esteja preparado desde já. Agora, olha um detalhe interessante aqui, em Efésios 6, 5 a 8.
Na minha caminhada pastoral, eu tenho observado muitos jovens, muitas pessoas que aceitam a Jesus, ficam impactados, ficam desejosos de trabalhar para o reino, já querem pedir demissão dos seus empregos, já querem trabalhar na igreja, mesmo sem preparo algum. Querido, não é assim que as coisas funcionam. É claro que Deus tem pessoas às quais Ele chamou para o reino, para ser servo, para ministrar na casa de Deus, para servir a Deus como ministro de tempo integral. Mas não se iluda, amado. Você, para entrar nessa convocação, você precisa ter uma confirmação muito clara, muito definida da parte de Deus, porque senão você não aguenta o peso. Se você vem para o reino apenas porque você gosta, porque você está afim e Deus não confirmou o seu chamado para o ministério, você não vai aguentar o peso, porque a pressão é grande. Vamos ver um exemplo aqui de Efésios que eu falei aqui, capítulo 6, de 5 a 8, que diz o seguinte, ó: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, e servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Meu amado, deixa eu lhe dizer algo muito importante. Se você foi alcançado por Deus trabalhando numa multinacional, é ali que você vai continuar. Por quê? Porque Deus precisa de filhos dele, servos dele, em todas as atividades econômicas, em todas as áreas da sociedade. Se todo mundo que se converte se tornar pastor, cadê as ovelhas? Agora, você pode testemunhar e deve o seu estado de cristão autêntico, verdadeiro, sendo um exemplo de pessoa no seu trabalho. Porque eu fui gerente de uma indústria de massas há algum tempo atrás, e muitas vezes, amado, eu não queria contratar crente, porque as pessoas não alcançaram ainda a visão, a responsabilidade de você como crente tem que ser melhor do que os outros, no sentido de produção, de qualidade, de obediência, de pontualidade, de técnica de trabalho. Então, a gente contratava uma pessoa e, olha, que aquela indústria de massa, toda sexta-feira, ela dava 1 quilo de produto para os funcionários levarem para casa, para eles também usufruírem das delícias que eles fabricavam, que eles produziam. Mas, amados, não era poucos que pegavam aquilo, outros roubavam um pouco mais para aumentar o quinhão deles. Outros vendiam aquilo que era para uso, para usar o dinheiro em coisas inaceitáveis. Outros não vinham na segunda-feira trabalhar. O meu gerente é cristão, ele é pastor, ele não vai me demitir. Cara, então era um mau testemunho dessas pessoas. Quando você chegava na fábrica, todo mundo corria para trabalhar, produzir. Aí você dava as costas, o pessoal voltava à preguiça, voltava à malandragem. Então, você como cristão, amado, numa determinada empresa, você é o representante de Deus ali. O teu patrão, os teus colegas precisam ver que você é um cara diferente, que você é um cara pontual, que você é um cara que produz bastante, que sempre vai além daquilo que lhe é pedido, porque é através desse comportamento que você vai impactar as pessoas a quererem servir a Deus, a quererem fazer parte do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, você vai demonstrar ser um cristão autêntico, verdadeiro, fiel, no lugar que você trabalha. E a Bíblia diz que você
precisa considerar o seu patrão, obedecê-lo. Ah, não, meu patrão é ímpio, eu não vou obedecer. Tem que obedecer, querido. Ele é autoridade sobre a sua vida. Então, a Bíblia é clara, obedeça ao Senhor como se eu estivesse obedecendo a Deus. Agora, vem a grande pergunta, pastor, o que é que eu vou ganhar com isso? Primeiro, além do reconhecimento do patrão, que você é um cara exemplar, que você é um cara modelo, que você é um cara de excelência, logo, logo você vai ter um aumento, porque o patrão gosta de valorizar aqueles que são bons funcionários. Mas existe ainda algo maior, que é a recompensa da parte de Deus. A Bíblia diz, amado, que quando você trabalha num lugar desse, é a Cristo que você está servindo, não é o teu patrão carnal. Ele é apenas um instrumento de Deus para te abençoar. Mas, na verdade, você está servindo a Deus. E se você fizer bobagem, se você fizer coisas erradas no seu emprego, você vai estar desonrando a Deus. E aí, velho, você vai arcar com as consequências. Então, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que todos aqueles que se converteram trabalhando em algum lugar, querido, é ali que você vai ficar. É ali que você vai desenvolver o seu ministério, um ministério de exemplo, de modelo, de referência, que vai despertar nas pessoas o desejo de ser como você é. Aí vão te chamar, você é um puxa-saco, você está aí querendo agradar seu patrão. É isso mesmo. Você está ali para agradar o seu patrão, porque o seu patrão não é o seu chefe humano. Seu patrão ali é Jesus de Nazaré, o nosso Deus, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é muito importante você compreender essa verdade de que a empresa que você trabalha é o seu ministério espiritual. Não pensa eu vou pedir demissão do meu trabalho e agora eu vou trabalhar só na igreja. Não, 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 não. O trabalhar na igreja, amados, é para aqueles que são convocados por Deus. Porque não é fácil você desempenhar uma função no ministério. Eu sou pastor há 30 anos, querido. E Deus tem me tratado muito nesses 30 anos. E muitas das vezes eu tentei desistir, muitas vezes eu tentei dar para trás. Mas quando você tem uma convicção do seu chamado, nada vai lhe demover daquele lugar. Então veja bem, fica onde você está, faça o seu melhor e você vai ser altamente recompensado por Deus e pelo seu patrão. Não queira sair da empresa, não faça corpo mole, não finja que está trabalhando quando o chefe está ausente, porque tudo isso, meu amado, vai ser observado, vai ser visto e você terá consequências positivas ou negativas. No texto também que nós vamos ler agora de Colossenses, é uma passagem semelhante a essa, mas tem também ali outros esclarecimentos que são importantes para nós. Então, Colossenses 3, 22 a 25 diz assim: tudo quanto fizerdes, não é algumas coisas que eu vou fazer, é tudo. Fazei-o de todo o coração. Querido, o nosso Deus é um Deus intenso. Então ele gosta de intensidade. Você não pode ser um crente frio. Você não pode ser um crente morno. Você não pode ser um crente meia boca. Você tem que ser um cristão intenso, apaixonado por Jesus e que está sempre pronto a caminhar a segunda milha em prol do reino para agradar o seu Senhor. Então ele diz que é para você fazer de todo o coração. Mas se eu for ser pastor, eu vou ser o melhor pastor da minha igreja. Seja o melhor funcionário aonde você se encontra, porque aí você vai chamar a atenção de Deus, vai chamar a atenção de seu pastor e você poderá ser muito honrado se você fizer a coisa certa. Então, é para fazer de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Olha só, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, não pense, meu chefe é mau, ele não é um cristão, ele bebe, ele bate na mulher, ele faz isso, ele faz aquilo. Esquece. Sirva não ao seu patrão diretamente, mas sirva a Deus.
através do seu patrão. Então, você não é juiz das pessoas para julgar os atos, as atitudes. Bote na sua cabeça que você está trabalhando ali, não é para o João da Silva, que é seu chefe. Você está trabalhando para Deus. Então, se você fizer alguma coisa boa, Deus vai se alegrar e vai te recompensar. Porém, se você fizer uma coisa errada, pensando que está ferindo o seu patrão, não, você está ferindo a Deus. Você está se comprometendo com Deus. E o problema fica sério. Tudo que eu e você, amado, fazemos para Deus, presta atenção nisso. Tudo que eu e você fazemos para Deus terá recompensa. Então não pense que você está fazendo o teu melhor só para puxar o saco do patrão, só porque você quer aparecer. Não, não, não. Você está fazendo é para o Senhor. E você terá um galardão, está aqui escrito. Você vai ter uma recompensa. Então se esforce, faça o seu melhor. A Cristo, olha só, o Senhor é que está servindo. Então você não está servindo ao seu patrão simplesmente. Você está servindo a Cristo naquela empresa que você trabalha. Pois, olha só, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, às vezes você vai fazer uma coisa errada para prejudicar o seu patrão, porque ele não lhe deu o aumento, porque você acha que ele não é um bom patrão. O que você fizer de errado para prejudicar o seu patrão, você vai arcar com as responsabilidades. Então pense duas vezes antes de fazer uma bobagem. Lembre-se, você está ali para agradar a Deus, para servir a Deus. No Salmo 100, versículo de 1 a 5, é um salmo maravilhoso. Eu amo esse salmo porque ele nos traz revelações maravilhosas sobre o servir a Deus. Ele começa dizendo assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então, você vai para o seu trabalho todo dia, celebra a Deus por ter um emprego, por ter uma empresa que paga todo mês o seu salário para que você sustente a sua família. Ah, mas meu emprego é isso, meu emprego é aquilo, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo, eu ganho aquela mixaria, bababá. Ei, para com esse entendimento errado. A Bíblia diz que celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Mas, pastor, eu não estou na igreja. Não, você está na empresa, mas é para servir com alegria. Apresentai-vos. Apresentai-vos diante dele com cântico do Senhor. Ah, tem pessoas que vai trabalhar cantando, alegre, feliz, porque ele entendeu que está servindo a Deus. O Salmo continua: sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Então, olha só, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. Nós somos dele. Somos ovelha do Senhor, rebanho do seu pastoreio. Então, amado, não importa onde você se encontra, você é uma ovelha do Senhor. E saiba que as ovelhas do Senhor recebem promessas, recebem galardão, recebem bênçãos, mas também pode receber punição, pode receber disciplina. Depende do seu entendimento e da maneira como você encara os problemas. E ele diz mais: entrai por suas portas com ações de graça. Aí você vai segunda-feira trabalhar e entra na empresa. Ai, meu Deus, mais uma semana cansativa. Não, meu filho. Entrai nas portas do seu trabalho com ações de graça. Senhor, muito obrigado por esse emprego. Muito obrigado pelo meu patrão. Muito obrigado pelos meus colegas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de trabalhar num lugar no qual eu estou servindo ao Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pelo salário que eu recebo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem me concedido nesse lugar. Agora, querido, você quer ganhar melhor? Você quer ser reconhecido pelo seu patrão humano? Então, meu querido, você precisa se desenvolver na empresa, fazer cursos,
participar de treinamentos, aperfeiçoar as suas aptidões, as suas qualidades, o seu desempenho, porque o teu patrão não vai aumentar o teu salário porque você é crente. Não. Ele vai aumentar o seu salário se ele vê em você um cara dedicado, um cara esforçado, uma pessoa que vai correr atrás, porque nós precisamos, querido, crescer fisicamente, espiritualmente, profissionalmente, financeiramente. Então é você, meu amado, que determina o quanto você quer ganhar. Porque cada um vale o que produz. Tem gente que não vale nem o trabalho, nem o salário, que não vale nem o trabalho que ele faz. Então aí é melhor o patrão demitir esse cidadão ou essa cidadã, porque ele não justifica o que ele está ganhando, por mais pouco que ele considere. Agora, se você é um cara produtivo, se você é um cara inventivo, se você é uma pessoa que desponta entre os seus colegas, que está preocupado em promover o crescimento da empresa, a qualidade do serviço, logo, logo você vai ser notado, você vai ser reparado, você vai ter observado e tenha certeza que o seu patrão vai te chamar para te dar um aumento. Então, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhes graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Então veja que as recomendações aqui são muito maravilhosas, são tremendas, né? Ele diz lá, ó, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hino de louvor. Render graças ao Senhor e bendizer-lhe o nome por aquilo que ele já te proporcionou, por aquele emprego que ele te deu, por local onde você está colocado, e você pretende glorificar a Deus com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu amor. Agora, diz assim, porque o Senhor é bom. Amado, Jesus um dia estava num lugar e chegou um dirigente de sinagoga e falou assim, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Evidentemente que nós iremos ficar impactados com essa declaração. E Jesus realmente é bom, mas o intuito daquele dirigente de sinagoga não era apenas dizer que Jesus é bom, ele queria também se colocar nessa linha de bom. E Jesus simplesmente desconversa, porque sabe que a intenção dele era outra. Ele disse, ô queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém é bom a não ser o nosso Deus. E aqui está o testemunho, porque o Senhor é bom. Então aquele homem não queria a salvação, ele queria testar Jesus. Então ele não queria saber o que ele precisava fazer para o céu, ele queria se justificar como uma pessoa boa. Aí Jesus perguntou para ele, você conhece os mandamentos? Aí citou vários mandamentos. O cara falou, claro, eu não só conheço, como eu pratico todos. Jesus falou, uau, esse cara realmente é fantástico, é tremendo. Disse, tá bom, queridão. Então é o seguinte, ó, você vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E aí você vai ganhar um tesouro no céu. E depois disso, você vem a mim e me segue. Ah, amados, a Bíblia diz que aquele cidadão saiu muito triste daquela conversa. Sabe por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Quando Jesus falou para vender e dar para os pobres, ele falou, peraí, será que eu vou ficar pobre também? E ele rejeitou a salvação eterna por preservar os seus bens materiais, a sua riqueza. E a Bíblia diz, querido, que aquele cidadão saiu triste daquela conversa, porque o que ele queria era ser salvo e manter as suas riquezas, mas o coração dele não estava em Deus, o coração dele estava nos bens que ele possuía. Por isso ele veio com essa conversa de bom, e Jesus já deu um corte federal nele, falou, queridão, bom só tem um, que é o Senhor Deus.
Quer dizer, Jesus nem sequer se colocou na condição de bom, porque Jesus verdadeiramente ele é bom, porque ele é Deus. Mas ele não aceitou essa colocação, porque ele queria dar uma lição naquele rapaz cujo Deus dele era o dinheiro. Ele era servo de Mamon. E é complicado. Quem é servo de Mamon está enlaçado. Eles têm muita dificuldade em abrir mão do senhorio de Mamon para entrar no senhorio de Jesus. Tá? Então, aqui diz que o Senhor é bom. Agora, além do Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, a Bíblia diz em Lamentações 3:21, que se não fossem as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada dia, nós seríamos altamente destruídos. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim. E Ele quer sempre derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida, dessa misericórdia maravilhosa. O que é misericórdia, pastor? É você receber um presente que você não merece. Nós merecemos o castigo eterno, mas pelo fato de aceitarmos a Cristo, Ele nos tornou justos, Ele nos justificou pelo seu sangue, e Ele agora cuida do nosso bem-estar, da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios, por uma razão muito tremenda. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então ele diz aqui que a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Querido, deixa eu te dizer algo muito importante. Seja uma pessoa fiel a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Se muitas pessoas na sua vida foram infiéis, eu lamento. E nem por isso você vai olhar para Deus com nenhuma desconfiança. Porque a Bíblia diz que mesmo que eu e você sejamos infiéis, e muitas das vezes nós somos, mas Ele continua fiel, porque de maneira alguma Ele pode negar o seu caráter, a sua vontade. Um outro texto também que eu gosto muito é Deuteronômio 28, 47, 48, que diz assim: porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Veja bem, eu sou um homem que vive pela fé, eu não tenho salário, meus queridos, mas Deus me supre todos os meses para mim botar comida em casa, pagar conta de luz, condomínio. Então, Deus é fiel. Ele me supre com tudo de que eu preciso, tá? Então, se com tudo isso que Deus tem me dado, eu não tenho servido a Ele, tem uma má notícia para te dar. Versículo 48 diz: assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Meu amado, minha amada, aproveite a abundância que eu e você estamos vivendo e vamos servir a Deus com o nosso melhor, com a nossa dedicação, com o nosso amor, porque se nós não fizermos isto, diante de todas as bênçãos que Deus tem nos dado, nós vamos ser afligidos asperamente, e aí não adianta chorar, porque você provocou tudo isso. Então lembre-se, no dia da abundância, sirva a Deus com o teu melhor, porque virá um dia de escassez, e aí você vai ser altamente punido pelo Senhor. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, Jeremias 48:10, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Amado, se você está no seu serviço, agindo lá relaxadamente, é a Deus que você está infringindo a sua vida. Então, seja diligente, seja inteligente, seja prestativo, seja uma pessoa considerada
dedicada no seu serviço, porque, na verdade, você fazendo isso, você está servindo a Deus. Então, há uma maldição quando eu e você fazemos as coisas do reino de Deus relaxadamente. E para a gente encerrar, diz aqui, Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Acabei de falar isso. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Numa tradição diferenciada, diz assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, querido, é um Deus maligno, que é o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. Então você tem que escolher se você quer estar buscando riquezas para você, está buscando engordar seu patrimônio, ou se você está servindo a Deus. Servir a Deus significa fazer a sua vontade, contribuir com os mais necessitados, e ser esperto, ser diligente, ser dedicado no seu trabalho, porque todas essas coisas agradam ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração e vamos também orar pela uma oferta de amor que você vai fazer para o reino de Deus. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Senhor, que naquilo que eu não fui capaz de alcançar aos meus irmãos, que o Espírito Santo complete a obra, colocando aquilo que falta, para que todos sejam conscientizados do privilégio, do amor, da bondade de servir a Deus no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa família. Em cada lugar que você é colocado, amado, você está sendo testado. Você tem oportunidade de ser aprovado na sua missão de ministério da igreja, ministério de louvor, ministério de adoração, ministério da dança, ministério da palavra, ministério da diaconia. A igreja tem muitos ministérios nos quais eu e você podemos servir a Deus. Porém, é importante que você faça com o melhor das suas forças, dependendo da graça do Senhor para realizar essas tarefas, dependendo da ajuda do Espírito Santo para lhe capacitar a ser realmente uma pessoa diferenciada. Então, Senhor, abençoa, Pai, cada um daqueles que estão nos assistindo. Também, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de oferecer, papai, uma oferta de amor ao Senhor. Sabemos que o Senhor não precisa de dinheiro, mas nós, filhos, precisamos semear para colher alguma coisa. Pai, que as pessoas possam fazer um Pix nesse momento, que é tão simples pegar o celular, digitar o número do telefone, 41 99979 6625. Querido, faça agora essa semeadura, porque o banco vai nos notificar do seu depósito e a gente vai orar agradecendo a Deus pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua generosidade, e você vai experimentar que maravilha que é contribuir, semear, abençoar o reino do Senhor. Pai, eu não conheço aqueles que estão agora nos ouvindo, aqueles que estão fazendo a sua semeadura, mas tu conheces, Pai. Toca no coração de cada um agora e o Senhor lhe conceda uma bênção sem medida. Uma bênção de paz, de saúde, no trabalho, na família, no emprego, em todas as áreas, inclusive uma bênção financeira, Senhor, para que as pessoas aprendam a descansar em Ti, a receber a graça, o favor e a bondade do nosso Deus. Abençoa, Pai, cada um daqueles que estão nos assistindo. E a Ti, desde já, Pai, nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amados, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama. Não fique com essa bênção somente para você. Passe adiante, que você vai abençoar outras pessoas através desse vídeo. Coloque lá, compartilhar no seu telefone e passe para outras pessoas. E Deus vai te recompensar por isso extraordinariamente, em nome de Jesus. Obrigado, amado. Fica na paz. Até o próximo domingo, se Deus quiser.